Universo épico no ar, e no programa de hoje a gente vai bater um papo sobre um quadrinho. Quem vai falar com a gente, que já tá aqui no estúdio, é o Gustavo. Tudo bem, Gustavo? Tudo bom, Michel? Beleza? Tudo jóia. Ele trouxe aqui pra gente The Guardian em Busca da Luz, Isso. né? Então conta um pouco pra gente sobre o que se trata a história. Legal. A história do The Guardian é uma... Bom, primeiro é um sonho realizado, né? E é uma história que se passa em um mundo de fantasia inédito, em que um cometa cai e uma profecia antiga é reavivada. Todos os personagens da história que estão na capa vão entrar nessa jornada em busca da luz e cada um com o seu objetivo, né? Alguns realmente acreditam que essa luz profética vai trazer a salvação, né? A salvação do mundo contra a pior problemática do mundo, que são criaturas criadas por um ser divino. Outros vão embarcar simplesmente para ver se vão conseguir tirar alguma grana disso, né? E daí o legal é você embarcar junto na história e tentar decifrar aí quem que vai ser o guardião da luz, quem que é crente, quem que vai conseguir ser o salvador e tudo mais. E né? por que não o guardião? E por que em inglês? Eu tenho planos para levar isso para fora também, né? Existem algumas plataformas como a Comixology, e como eu sou professor de inglês, então eu pretendo, no futuro próximo, espero, passar tudo para o inglês também e também tentar um lançamento mais internacional, mais abrangente. Agora você estava me contando, né, que você fez ele praticamente sozinho, né? Roteiro... Isso, no prefácio eu conto toda a saga, né? E como eu disse, é um sonho realizado, isso daí é algo que data de 15 anos atrás, Michel. E lá atrás, o projeto inicial era meu e de mais dois amigos, né? O Thiago Cesarino, que hoje em dia ele trabalha com cartoon, né, em eventos, com a desenheria, e o Marcelo Maiolo, que atualmente trabalha com a DC Comics como colorista, né? Nós três de Piracicaba, nós três... juntos ali, bolamos as ideias iniciais, né? Mas 15 anos, né, um intervalo gigante, a vida de cada um seguiu, né? Até que um tempo atrás eu resolvi, olha, falei com eles e, eu vou colocar o projeto adiante, tá? E eles falaram, ok, né? Legal. É uma saga gigantesca, porque roteiro, desenho, dá conta de tudo isso, né? Cor, bastante, diagramação, revisão, é muita coisa. Quanto né? tempo? Olha, de produção foi 1 ano. 1 ano? Isso, porque é do projeto, do edital do PROAC, né? E o PROAC, depois que você é selecionado, eu fui selecionado em 2017, depois de ser selecionado eu tive até 2018 para publicação. O PROAC te dá 10 meses de prazo, com a possibilidade de estender para mais 2. Eu consegui fechar nos 10 meses. Em 10 meses? Em 10 meses. Para chegar no resultado final. Exato, sendo professor, sem largar minhas aulas. O máximo que eu consegui, como eu sou professor de estado também, foi tirar uma licença prêmio que eu tinha. Daí do estado eu fiquei 3 meses em casa, produzindo. Né? Produzir sem parar? Não, o cronograma super apertado, né? Porque no início, quando eu fui selecionado, eu já tinha o roteiro pronto, mas 15 anos, né, precisava de revisão. Ele foi revisado, foi cortado, foi feito todo esse processo. E ali até mais ou menos o Natal de 2017, eu já tinha feito o layout de todas as páginas. E a partir do Natal até as minhas férias no meio do ano de 2018, eu consegui desenhar tudo. E nas férias de 2018, ali em julho, eu consegui também pintar todas as páginas que eu desenhei. Eu tô olhando aqui nas últimas páginas, né, que tem o processo de criação, sim. Tem aqui o processo do logotipo, né? Isso. E os personagens, né? Com certeza. Por exemplo, vou pegar um aqui, o Manza. Certo. Ele lembra aqui um personagem do Street Fighter, né? Eu tenho um amigo que ele gosta de falar, aquele personagem seu que parece o Dhalsim, meio assim. Sim, as nossas referências estão sempre presentes aí, né? Vários personagens aí parecem diversos outros, mas a gente tenta sempre unir as referências com mais alguma coisa nossa, original, para criar algo novo, né? A própria capa, eu até comentei com você que lembrava um anime
Que o era Seven Deadly Sins, isso. né? Isso. Esse é o personagem principal seu. Isso. Os principais, na leitura da capa, assim, estão ali da esquerda para a direita mesmo, né? O Victor Van Caster, que é esse loiro segurando a espada, que é um nobre espadachim, né? De uma cidade chamada Vengoth, e o seu escudeiro, logo em seguida, né? Lendo da esquerda para a direita, o Artie. Né? E aí todo um processo que você se dedicou, né? Levou aí 10 meses para chegar aqui com muitas influências, né? Sim, claro. E o que você chegou aqui no resultado final, você falaria, eu mudaria isso, ou não? Você chegou aqui no resultado final que fala, não mudaria nada. Eu acho que por ser um projeto que está engavetado há tanto tempo, né? A primeira felicidade é vê-lo materializado. Pronto. Né? Pronto, aí que bom, consegui, terminei, refiz todo o roteiro, consegui desenhar 120 de história, são 122 páginas. No total, a revista tem 164. Não, 144, desculpe. Certo. Mas de história foram 122. E consegui colorizar 122, então assim, só de ver isso daí materializado já estou felicíssimo. Mas é claro que depois passa um tempo, isso foi lançado no finalzinho de 2018, então passa um tempo, você começa a olhar e falar, aqui eu mudaria isso. Isso aqui dava para melhorar, isso aqui dava para melhorar, mas a proposta aí é lançar um mundo de fantasia novo e para já estabelecer um universo e agora continuar escrevendo outras histórias dentro desse universo. A partir daqui. Desse ponto. Não necessariamente desse ponto, mas sim estabelecer um universo que chama-se Gun, o mundo chama-se Gun, né? E dentro de Gun colocar outras histórias com personagens que talvez sejam completamente alheios a essa história ou que se relacionem de alguma forma. E como que foi a recepção por parte do leitor, né? Olha, até agora foi bem legal. Eu consegui no final de 2018 ir para a Comic Con, né? E na Comic Con, com certeza foi onde eu comecei a fazer realmente meu público. Aquele público mesmo que sai da nossa esfera particular, né? Os amigos, a família. Foi lá mesmo que eu realmente consegui um público. Dá medo? Com certeza. Né? Porque uma coisa é um familiar, um amigo ler. Sim. Outra coisa... Eles querem sempre te dar apoio, né? Falar que é legal. É aquela velha história Fecha os olhos, né? Isso. A opinião da mãe, né? Então, tá lindo. Sim, tá lindo, filho. Mas a gente não faz isso só pra mãe elogiar. É verdade. Então, sim, dá medo, sim, né? Mas foi muito legal. Eu acho que consegui vender legal. Fazer o público, entrar em contato com o público. Teve aquelas pessoas que vão para a Comic Con e ficam um dia só, a gente só tem feedback se eles postam alguma coisa na internet. E algumas pessoas fizeram isso. Isso foi bem empolgante de ver, assim, bem legal. E na medida do possível eu sempre repostei nas minhas redes. Mas foi bem legal também ouvir o feedback das pessoas que estavam ali todos os dias e passaram um dia, namoraram a revista, depois voltar, guarda uma pra mim, vou voltar a pegar, e voltava a pegar mesmo, e de repente aparecia no outro dia, já tinha lido no hotel, comentava, isso é bem bacana, bem bacana. Gustavo, ao longo do tempo, né, a gente sempre trouxemos aqui no Universo Épico escritores, quadrinistas, ilustradores, e cada um com a sua proposta e o seu trabalho, né? Alguns tiraram, né, do próprio bolso, bancaram aí a produção, outros fizeram financiamento coletivo e no seu caso aqui, né, foi patrocinado pelo PROAC. Isso. E aí eu sempre pergunto, né, alguma dica, porque você estava contando que levou aí um certo tempo para conseguir ser aprovado num projeto de financiamento público, né? Tem alguma dica que você daria para essas pessoas? Primeira coisa, né, 5 anos é bastante tempo e não desistir. Com certeza. Agora, não desistir, mas e como conseguir ter um projeto aprovado, né? Olha, eu acho que a primeira coisa é não achar, não ficar pensando, não se fazer de vítima, né? Não ficar pensando, tem panelinha, esse tipo de coisa, né? Eu sei que às vezes, talvez algumas pessoas tendam a pensar isso, né? Mas a primeira coisa é, ok, se eu não venci esse ano, se eu não fui selecionado, quais projetos foram selecionados? Então, entrar em contato com esses projetos e dar uma olhada
o que foi feito, qual foi a proposta, né? Ao longo desse tempo que eu tentei o PROAC e não consegui só nessa quinta vez, eu acabei fazendo a minha coleçãozinha de quadrinhos do PROAC, né? E isso foi me mostrando, olha o tipo de qualidade desse desenho, olha essa cor, olha, apesar, mesmo... É que é difícil falar assim sobre a arte porque existem vários estilos, né? Também olhar um pouquinho para si e ver o que você está fazendo. Às vezes o problema não é nem a qualidade do seu desenho, do seu roteiro, da sua cor. Às vezes o problema é a atenção que você deu ou não deu ao projeto que você envia para a Secretaria de Cultura. Né? Tem toda uma parte burocrática. Exato. Então, acho que se é a primeira vez que você está tentando, a primeira coisa a fazer é baixa o edital e lê com atenção. E dá atenção para cada item, né? Porque é um edital público. Então, se tiver uma vírgula ali fora do lugar, né, já é algo que, olha, você não vai ser selecionado porque você não cumpriu com esses requisitos. Porque, na verdade, as pessoas se preocupam com o produto final, mas não se preocupam com a parte... Essa parte burocrática. De documentação. Exato. E na hora de avaliar, eles vão analisar os dois, né? Sim, sim, claro. E essa questão de panelinha não acontece porque a banca que seleciona, ela sempre é mudada ano a ano. Né? Então eu não acredito muito nessa questão de panelinha. O que eu acredito é que como o PROAC acho que, se não me engano, ano passado fez 10 anos. Então, em 10 anos, realmente a competição se acirrou e tem muita coisa de qualidade lá. Né? Então acho que o legal é, primeiramente, ser atento, né, ao edital, a tudo aquilo que ele pede, e depois, se não conseguir, olhar aquilo que foi vencedor. Né? E aí, o que você está preparando de novo? Eu sei que esse aqui acabou de lançar, né? Tá fresquinho ainda, mas não pode parar, né? Não pode parar não. Eu já estou preparando uma história agora no tema barbarismo, bárbaro. Dentro desse universo? Dentro desse universo, isso. Mas vai ser uma história que vai se passar antes mesmo desse acontecimento importante para o universo aí, que é essa luz da salvação. Vai acontecer antes ainda, num mundo repleto de criaturas, difícil de viver mesmo. E como é que tá? Qual que é a previsão? Tá no meio do caminho? Tá no começo? Eu acho que eu tô com metade do roteiro pronto, algumas páginas já esboçadas, porque já me perguntaram assim, você é mais escritor ou você é mais desenhista? Né? Eu acho que eu comecei a escrever por conta do querer desenhar, do desejo de desenhar. Então eu acho que eu sou mais desenhista. Né? Então, mesmo não tendo o roteiro pronto, eu já comecei a rabiscar, já tenho alguns conceitos de alguns personagens, né, postados aqui e ali, né? E então por enquanto está na metade, assim, vamos dizer, na metade da criação ainda, tem chão ainda para inventar. E agora, o pessoal de casa, por que eles têm que ler o seu quadrinho? O The Guardian? O The Guardian é uma HQ com pitadas brasileiras no mundo de fantasia. Então, e eu acho que isso é algo bem raro no mercado, né? Você falou que você gosta de anime, de mangá, né? Gosto. A única que eu conheço brasileira é a Holy Avenger, né? Que também tem essa pegada de mundo de fantasia, com algumas piadas até bem brasileiras, né? E é a única que eu conheço, e já é uma história que já se fechou, e não vejo mais nada ligado a esse universo, né? Ou pode ser desconhecimento da minha parte também. Então, é um universo de fantasia com pitadas brasileiras. Inclusive, tem um personagem aí ele está na capa e faz parte do grupo todo, que é bastante piracicabano, diria eu. Então, eu acho que esse humor brasileiro, piracicabano, do interior de São Paulo, acho que dá um sabor diferente pro mundo de fantasia. Até que você não tem muito sotaque, né? Eu já ouvi isso antes. Talvez porque, sei lá, eu já estudei fora de Piracicaba, né? Eu fiz USP, então eu fiquei 5 anos em São Paulo. E não sei, por ser estudante de línguas também, o que eu ouço, eu reproduzo. Tá certo. Né? Dou aula também, então a gente precisa ter uma dicção boa, né? Não precisa falar a porta, Piracicaba o tempo inteiro, né? Mas agora, é o nosso charme do interior. Também, né? Também. Acho que se você me ver conversando com a minha mãe, acho que eu vou ter sim. Gustavo, vamos fazer o seguinte então. Certo.
fala pro pessoal de casa, né? Quais são suas redes sociais, aonde que o pessoal encontra você e vai encontrar o The Guardian? Ah, legal. Então, uma dica é o The Guardian já foi financiado, né, pelo Edital PROC, mas ele está atualmente em pré-venda no site Catarse, né, que é o financiamento coletivo. O bom de estar lá no Catarse é que eu não preciso atingir nenhuma meta. Então, você comprando lá, terminando a campanha, estamos já no último mês, terminando a campanha você já vai receber em casa. Então tá lá no catarse.me/The Guardian. The Guardian em inglês, né? The Guardian em inglês. E minhas redes sociais, eu sou o Gus Sentini, né? Gus Sentini com C e 2 T's. Gus Sentini no Facebook, no Instagram e no Twitter. Facinho. Isso. É só procurar que vai achar. Ah, acha sim, com certeza. The Guardian ou Gus Sentini. Gustavo, muito obrigado pela Michel, participação. Valeu. E olha só, quando você for lançar o segundo volume, parte 2, você volta. Ah, com certeza, voltamos sim. Combinado? Aí. Tá certo. Tá certo. Olha só, então, a gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco tem livro aqui no Universo Épico. Segundo bloco do Universo Épico no ar e agora chegou a hora da gente falar sobre livros. Quem tá aqui comigo é o Demétrio. Tudo bem? Tudo bom, Michel? Tudo jóia. A gente vai falar sobre a saga, né, dele, Isso. que começou em 2007. Isso, 2007. Olha lá. E você criou, então, essa saga e tem um personagem que é um herói. Sim. Conta um pouco pra gente sobre esse herói. Então, o primeiro super-herói que eu criei foi o Rudamon, né? E eu sempre assisti muito filme da Marvel, da DC Comics, eu fui sempre mais de filme do que de quadrinhos. E nas horas vagas, eu assistia filme e eu fiquei pensando em escrever minha própria história. Uhum. Como eu não sei desenhar, eu falei, acho que a única arma que eu vou ter é escrever, né? Então eu vou fazer na linguagem do livro mesmo. Eu sempre gostei de mitologia egípcia, só que eu queria criar um herói que fosse brasileiro. Então eu falei, eu vou criar um brasileiro descendente de egípcios para começar a ter uma ligação, né? E aí que veio... E aí veio o Rudamon. Uhum. Inclusive o nome Rudamon foi bem interessante porque eu fui procurar nomes egípcios masculinos. Eu falei, eu vou pegar um nome assim que tenha cara de nome de super-herói, né? Uhum. Eu fui lá no Google, fui lá nomes egípcios masculinos. Eu falei, Rudamon tem um impacto legal, né? Uhum. Aí depois foi interessante, porque sem querer, eu escolhi o nome, sem querer, depois eu fui ver o significado, ele atingia a proposta que eu queria, que assim, a grosso modo significa que ele é um servidor da luz na Terra. Então foi um negócio que, assim, que caiu bem sem querer, sabe? O nome ficou bom e assim, um nome forte e com um propósito, né? E a história toda se passa no Brasil ou no Egito? No Brasil, tem um pedaço dela que é no Egito, que ele vai pra lá e acaba adquirindo os poderes dele. Uhum. Aí ele vem pro Brasil, no começo ele fica um pouco incrédulo, né? Pra aceitar que ele era totalmente cético, né? Pra aceitar que estavam acontecendo coisas sobrenaturais na vida dele, até que chegou o momento que ele aceitou a missão, né, que foi incumbida a ele e começou a cumprir as missões, né, que vão aparecendo na história. E qual que é o poder do Rudamon? A gente tá curioso. O Rudamon, ele tem um poder muito complexo, tanto que depois foi criada a Liga Rudamônica, né, e o poder dele acabou sendo dividido em 4 pessoas, porque era muito poder para um homem só. Então, surgiram depois outros Rudamons, outra personagem que acabou dividindo o poder entre eles. Mas assim, o poder básico, ele tem uns poderes interessantes, como ressuscita mortos, abre portais, cura. E o Rudamon, no começo da história dele, ele é onipresente. Ele consegue estar em vários lugares ao mesmo tempo. E ele perde isso depois com o tempo, quando o poder é dividido. Aí era uma coisa assim que deixava ele muito assim difícil de enfrentar, que ele perdeu, né? E dá um tempero especial depois para o resto da história. E aí você foi buscar inspiração, então, no povo egípcio, né? Sim, eu sempre gostei de mitologia egípcia. Que tem uma história, né? Sim, rica, né? Sim, tem mistérios, o sobrenatural, tem um material muito rico que dá para ser aproveitado nessa área de super-heróis, né? Então eu quis fazer uma ponte, tinha que criar algo que fosse brasileiro,
mas que ao mesmo tempo tivesse um ponto de partida. E como eu sempre gostei de mitologia egípcia, então o meu ponto de partida foi a mitologia egípcia. Aliás, a saga inteira, ela sempre tem uma relação com o Egito, né? Uhum. E escorpiões também. O escorpião é o símbolo do herói, inclusive, né? E quem é o vilão dele? O vilão dele, o principal, é o Dzebek. É um semideus que foi criado para colocar ordem na Terra, e ele traiu as forças do bem e se aliou ao mal. Ele é metade homem, metade escorpião, né? Aí metade dele de cima é escorpião e o resto do corpo dele é humano. E ele é o vilão que tem praticamente os mesmos poderes do Rudamon. Então ele seria o vilão que dá mais trabalho assim, pro Rudamon. Durante a saga inteira ele tá sempre enchendo a paciência. Que tem aí no meio do caminho, é que nem o Batman, né? Sim. Batman, Superman, Homem-Aranha, não fica só em um vilão. Sim. Tem ali o vilão principal, tem. Que a gente pode ali, dá pra arriscar falar qual é o principal do Batman, por exemplo, porque o Batman tem ali o Coringa, que é forte, e tem também o Pinguim, né? Sim. Mas tem outros também. E fora o seu principal, tem outros secundários também? Sim, tem um vilão que ele chama Serpentus, né? E inclusive esse vilão, ele foi forjado no mal, no inferno, e ele encarna como humano e lidera um exército neonazista. Aí ele consegue roubar a máscara do Rudamon e pega o poder do Rudamon. Então, inclusive quando ele põe a máscara, ele vira um Rudamon na cor preta. E ele assim, triplica o poder dele. Então eu diria que o Serpentus é um outro personagem que dá muito trabalho aí pro Rudamon e inclusive que pode tirar a vida dele. Agora, se você pudesse fazer uma comparação, né? Porque você disse que gosta aí do universo da Marvel. Sim. Eu vou até colocar aí o universo da DC também, sim, né? Sim. Se você pudesse comparar o seu personagem, o seu herói, com algum personagem, um herói dessas duas empresas, né? Ou da Marvel ou da DC, com qual você acha que ele é mais parecido? Olha, o Rudamon, eu diria que ele se enquadra mais no estilo da Marvel, né? E o Cigano Lobo, que é o meu segundo herói que eu considero mais, assim, legal, ele é mais enquadrado, assim, ele se assemelha mais ao da DC Comics. É como se fosse um Batman cigano. É um Batman que nasceu no acampamento cigano e tem toda uma cultura cigana, para dar um exemplo, né? Para dar uma noção de como é que é mais ou menos. É porque você também, ao longo desde 2007, né? Sim. Mais de 10 anos aí com a história, com a saga, você desmembrou um personagem aí, né? Sim, na que verdade, ganhou uma história, um livro só pra ele. Sim, foi justamente o Cigano Lobo, que ele começa como vilão, né? E aí ele se regenera e vira herói. Aí eu achei legal ter um livro contando a origem dele, a história dele, mostrando mais a cultura cigana, que foi mostrado muito pouco no livro que conta a história dele. Então eu quis fazer um livro mais focando na cultura cigana e na origem dele mesmo. E eu pretendo fazer o 2 daqui a um tempo, assim, que passar alguns projetos aí que estão na frente, eu pretendo fazer o Cigano Lobo 2. Aqui, gente, eu tô com apenas 2 livros na mão, né? Parte 1, isso, né? E a parte 2. Da Liga Rudamônica. Mas você foi criando e tem ali a parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, sim, né? Tem aí o Cigano Lobo. Sim. E aí depois você condensou isso, tudo nesses 2 livros. Tudo nesses 2 livros, isso. E aí mas para condensar em 2 livros, você enxugou as histórias ou você juntou todas elas? Ou teve aí uma edição? Sim, eu juntei todas elas e mudei a ordem de algumas coisas, mexi em algumas coisas que estavam precisando ser mexidas na parte de diagramação e de revisão também de texto. E aí eu fiz uma troca de uma parte que eu achei interessante colocar antes de um outro trecho que eu achei que deu um outro tempero na história. Ficou mais legal eu ter feito essa inversão em relação à coleção antiga, né? A coleção antiga é legal, a diferença é que na coleção antiga você tem que ler o Rudamon 1, o 2, depois ler o Cigano Lobo e aí ler os outros. Esse aí eu já montei. Já tá na ordem. Já tá legal pra você ter uma história mais, assim, emocionante, vamos dizer assim. Agora, me fala uma coisa, o público, né, o leitor, é um público, assim, crítico, sim, né, porque tá ali acostumado com heróis americanos, né? Sim. E o que você sente, né? Eles fazem muita comparação, você recebe muita crítica. Então, é o seguinte, no início, quando eu divulgava
do meu jeito na internet, que eu não trabalhava com marketing ainda, eu cometi muitos erros, né, para divulgar o meu trabalho. Mas eu fui aprendendo uma coisa, tipo, os críticos vão existir, né, sempre, mas vai ter sempre um público que vai gostar daquilo que você faz. E é para esse público que você tem que focar, trabalhar. Uhum. É lógico que tem muita gente que acha que um livro brasileiro só tem que falar de favela, tem que ser algo estilo Capitão Nascimento, mas não é bem assim a coisa. Né? Uhum. Você tem que, vem a ideia, você joga no papel a ideia, alguém vai gostar da sua ideia e é para essas pessoas que a gente escreve, né? Tem espaço para tudo. Tem espaço para tudo. Inclusive a minha ideia é sempre ir aperfeiçoando o que eu faço e eu dou muito ouvido aos meus leitores, tanto que eu pretendo fazer um remake dessas histórias, deixando elas mais legais ainda, mantendo a base delas, mas fazendo cenas mais complexas, cenas acrescentando algo, tirando algo futuramente, né? E porque eu dou muito ouvido ao que o leitor fala, então, inclusive eu já tive críticas de leitores, de blogueiros literários, e essas críticas me ajudaram justamente a estar com esses livros aqui agora, porque eu poderia ter desistido, falado, não, ficou ruim, não vou fazer mais. Não, eu peguei e refiz. Aprimorou. E sim, fui aprimorando e se houver novas críticas, eu aprimoro de novo, até chegar num ponto que fica bom. Mas também tive muitos elogios também. Eu trabalho em escola pública também, além de trabalhar com marketing. Uhum. E eu coloquei os livros na biblioteca lá da escola e a molecada adora, eles leem, vêm falar comigo e tal. E eu também tenho leitores virtuais que me procuram, o pessoal que compra pela internet, que gosta também. Mas enfim, a gente não pode dar muita bola para críticas negativas, a gente tem que seguir em frente e ir fazendo, né? E absorver as que são construtivas. Exatamente, isso. Ô Demétrio, e aí me fala uma coisa, você estava falando que vai fazer um remake, né? Sim. Você vai aprimorar com essas ideias Sim. que o público já mandou e vai relançar essas histórias, Sim. né? E aí depois tem planos aí, além desse remake? Sim, os quadrinhos, tá? Eu já tenho um desenhista para fazer os quadrinhos que topou entrar em projeto comigo. Eu não vou divulgar por enquanto, que é surpresa, mas tudo isso baseado nessas histórias que já existem. Histórias. Inclusive ele já está com as histórias e já está lendo as histórias, já está bolando os roteiros das HQs. Esses história nova. Vão virar HQs. Vai virar HQ. Vai ter esse livro contado na versão história em quadrinho. Olha só. Daqui um tempo aí a gente já vai estar falando disso daqui um tempo. E vai ter alguma história nova, algum livro novo, ou por enquanto você está trabalhando no remake e no quadrinho? Vai, eu pretendo. O próximo, assim, depois do remake, seria o Cigano Lobo 2. Uhum. Porque tem uma parte aí que tá nessa saga toda que só o Cigano Lobo 2 vai explicar. As histórias são todas interligadas. E tem muita coisa, viagem no tempo. Então justamente por isso que de repente eu posso criar um livro novo que explique uma história, explique uma parte de uma das histórias que eu tenho e encaixe interligando a história do outro livro, né, nesse universo, né? E aí, como é que vai sair? Vai sair também por uma publicação independente ou você vai investir ali num financiamento coletivo? A princípio eu vou fazer publicação independente, mas nada impede que eu faça um financiamento coletivo para poder produzir mais e baratear o custo da produção e vender um produto mais barato. Mas tudo vai depender da procura, né? A gente trabalha na base da demanda. Se tiver uma demanda grande, a gente tenta um financiamento. Se tiver mais ou menos, a gente mantém o lançamento próprio mesmo, né? Então vamos fazer o seguinte? Sim. Público de casa vai cobrar o Demétrio, né? Isso. Desse remake e também dos quadrinhos. Isso. Aonde que o pessoal te encontra, então? Então, eu tenho o meu Facebook, tá? É só você me procurar lá, Demétrio Alexandre Guimarães. Tem a página da minha empresa, que é de marketing, que é www.heroempreendedor.com.br, e o meu canal no YouTube. Eu sou youtuber também, sou youtuber que trabalha nessa área nerd, eu divulgo outros artistas também, divulgo, aliás, mais o trabalho de outros artistas do que o meu próprio, e convido todo mundo aí para se inscrever no meu canal, e o artista que precisar de ajuda, e não é só desenhista e escritor não, pode ser músico também, banda, que eu também tenho uma rádio de rock, que chama HQ Rock, eu trabalho com quadrinhos e rock nessa rádio. Então tá lá para divulgar todo mundo que precisar. Então é só me procurar aí nessas redes que vocês me acham. Demétrio Multiartista. Isso, a gente faz de tudo um pouco. Tá certo. Demétrio, então quando você for lançar o remake e o quadrinho?
vem aqui pro Universo Épico. Tranquilo. Combinado? Assim, será um prazer. Então tá certo. Gente, Universo Épico, ponto final, e a gente volta na próxima semana. Tchau!